meus alunos. Tenham todos uma boa aula hoje. Aos alunos de Dom Pedro, Fortaleza dos Nogueiras e São João dos Patos, que estão fazendo a licenciatura plena em matemática. Daremos continuidade hoje com a unidade 1 da disciplina de História da Matemática. Hoje nós trataremos sobre a matemática na Antiguidade e na Idade Média. Eu sou a professora Vitória Fernanda Camilo e espero que vocês aproveitem bastante essas aulas de História da Matemática para entender como a história pode contribuir no nosso aprendizado de matemática. Como tópico, nós vamos ter a divisão dessa unidade em 3 tópicos: os algarismos e os sistemas de numeração, matemática grega nos impérios asiáticos, todos com focos nas características dos sistemas de numeração estudados. Esses são os objetivos da nossa unidade. Bom, já fizemos uma breve introdução na aula inaugural, na aula de abertura. Vocês assistiram vídeos e puderam acompanhar nos slides um pouco como surgiu a história dos números e os sistemas de numeração. Mas nessa aula nós iremos tratar como as civilizações mais primitivas descobriram os números e como os números eram para eles. Para pensar em numeração, primeiro temos que pensar em números. Então, qual o pensamento do homem sobre número? Essa síntese é a síntese de uma pesquisa feita em relação a como o homem vê o número. Houve um tempo em que o ser humano não sabia contar, mas ainda hoje as contagens elas servem como grau de atingimento de um determinado nível, de um determinado tribo, nação. 1 e 2 foram os primeiros números inventados e a gente vai aprender que o 0 foi inventado posteriormente. Também que a sensação numérica é diferente de contagem. E nós vamos ver isso por meio de uma historinha, de um trecho de um livro. O número não é uma abstração, mas ele é um sentido. E com certeza surgiu das nossas necessidades. Para iniciar a ideia de numeração, aí está um trecho de um livro que fala sobre os limites da sensação numérica. Conta uma história, a história de uma grande invenção, que foram os números, do autor Georges Sifar, Rio de Janeiro, Globo, de 1989. Conta a história de um corvo que estava aprendendo a contar. Na verdade, esse corvo estava observando as pessoas que entravam dentro de um castelo. Então, na tentativa, ele começou a experiência e percebia que, a partir do 4º homem, o corvo não tinha noção de número, de contagem. A sua sensação numérica tinha chegado ao limite. Continuação do texto. Então, se percebemos que existem mais de 9 ou 8 ou outras quantidades, sempre vai ser preciso contar. Explica que a sensação numérica é diferente de contagem. Às vezes estimamos valores, mas muitas vezes precisamos de fato enumerar aquelas quantidades. Isso foi o que aconteceu no início das civilizações. Eles precisavam não só da sensação de contagem, mas eles precisavam da própria contagem, enumerar os itens para eles poderem terem controle, por exemplo, sobre a quantidade de ovelhas. E o primeiro instinto foi a correspondência bionífica. Percebe-se nessa pintura rupestre outras relações que o homem já fazia de contagem em relação às suas atividades cotidianas. Bom, iniciaremos agora a conhecer um pouco das histórias das primeiras civilizações primitivas. Eu quero que você preste bastante atenção, porque essas civilizações foram muito importantes, não só para a história da matemática, mas como para a própria história da escrita, como poderíamos assim dizer.
Então, cada povo estudado, preste bastante atenção, porque você vai necessitar desses conhecimentos, tanto nas avaliações, quanto na atividade que faremos ainda nesta aula. Os Sumérios. Os Sumérios é uma das civilizações mais antigas da humanidade. Nesse período foi desenvolvido a escrita chamada cuneiforme, que também é uma escrita muito primitiva e histórica. Os egípcios, conhecemos muito da história dos egípcios, e os egípcios também desenvolveram um sistema de numeração decimal. Este é o sistema de numeração dos egípcios e as suas características. Como eu já disse, ele é de base 10, então é um sistema também de numeração decimal. Nós tínhamos símbolos chamados hieroglifos egípcios para representar algumas quantidades. No caso, 1, 10 e todas as potências de 10. Tínhamos elementos para representar essas quantidades. Cada elemento podia ser repetido até 9 vezes, dentre outras características. É importante vocês entenderem, compreenderem as características de cada um desses sistemas de numeração. Fica a dica. Nos concursos públicos em que são cobrados conteúdos de história da matemática, esse é o principal foco e objetivo de cobrança, característica dos sistemas. Aqui a gente percebe como funciona. É importante você entender como podemos escrever números na base decimal em hieroglifos egípcios. O entendimento e o uso de símbolos egípcios nos papiros de Hind. Tem probleminhas, foram escritos há muitos e muitos anos atrás e que já foram resolvidos, solucionados alguns deles, e que ficam registro, né, nos livros de Boyer, papiros Hindes e outros papiros, papiro de Berlim, papiro de Moscou, papiro de Qum. Todos esses papiros evidenciavam que os egípcios já tinham noção do teorema de Pitágoras, por exemplo, operar com números primos, calcular área e volume. Então, os egípcios eles não tinham apenas um sistema de numeração organizado, mas muitos conhecimentos matemáticos já organizados. Bom, existem outros sistemas de numeração, além dos egípcios e dos sumérios. Podemos citar o árabe, babilônico, maia e romano. A matemática na Mesopotâmia foi iniciada pelos babilônicos. A gente tem um mapa aí para a localização geográfica da Babilônia. E aqui nós temos como era organizado. Então, eles tinham apenas 2 símbolos para representar. Esses símbolos eram como se fossem cunhas ou conchas, esses traços que poderiam ficar na posição horizontal ou vertical. Dependendo da posição, ele tinha um valor. Então, era um sistema posicional. A base desse sistema era 60, então era sexagesimal. No sistema de numeração maia, a base era 20. Eis os símbolos aí. Nesse sistema, nós tínhamos a representação para o zero. Perceba como podemos formar o número 819 na base maia. Então, nesse caso, as potências de 20, porque é um sistema de numeração vigesimal, as potências de 20 e a posição dos elementos de cada traço ou bolinha representavam algum número. Mais exemplos? Outra maneira de escrever esses números, estão aí nessa outra representação, chamada de cefalomórfica, que em cada um deles estaria associada a uma cabeça, de uma divindade ou de uma expressão. Fica aí só de curiosidade essa imagem. O sistema de numeração romano é um dos mais conhecidos, o sistema de numeração romano. Apesar da sua escrita estar um pouco defasada, não usarmos tanto o sistema de numeração romano, ele já foi muito utilizado. Aí um exemplo nesses relógios mais antigos, a gente utiliza esse tipo de numeração.
Aí nós temos a representação de alguns destes números. Percebam que existiam alguns símbolos, 7 símbolos para representar boa parte desses números. Ele ainda utilizava do traço para indicar potências de 1000. Um resumo de todas as características. Esse slide é muito importante. Se eu fosse você, eu com certeza copiava essas informações ou tirava uma foto para fazer o registro. Essas características são muito importantes. Fica a dica para que vocês memorizem e aprendam sobre essas características. Nos impérios asiáticos se destacam os árabes, os hindus e os chineses. Os árabes e os hindus juntos, desenvolveram um sistema de numeração que utilizamos hoje. E os chineses, além de desenvolver um sistema de numeração próprio, desenvolveram várias descobertas em relação à matemática, que estudaremos a seguir e que também está mais detalhado nos seus fascículos. Aqui temos os primeiros numerais chineses escritos, num casco de tartaruga, para curiosidade aí nessa imagem. E muitos historiadores consideraram que era difícil datar documentos matemáticos da China, porque havia inconsistência em relação às datas desses trabalhos. Mas demonstração do conhecimento de Pitágoras também pelos chineses. Os árabes se destacaram tanto na matemática quanto na astronomia. E várias curiosidades em relação aos árabes, em relação a esses conhecimentos, porque eles tiveram um papel muito importante na história da matemática. Então, aqui temos você sabia, 3 informações bem importantes que talvez, curiosidades bem importantes que talvez você desconhecia em relação ao sistema de numeração e aos árabes e às descobertas matemáticas dos árabes. Então, se eu fosse você, pausava esse slide, faria a leitura na íntegra de todas essas informações. O povo hindu, a gente fez essa separação para que estudássemos cada povo em separado, mas relembrando, os hindus desenvolveram um sistema de numeração que hoje utilizamos junto aos árabes. Aqui está a evolução dessa escrita que conhecemos hoje, da escrita atual, e uma referência aos ângulos também. O desenho dos nossos números faz referência à quantidade de ângulos que cada um tem no desenho dessa forma. Aqui temos as características do sistema de numeração decimal. Ele é de base 10, tem a existência para representar o zero, tem uma estrutura aditiva e multiplicativa e é um sistema posicional, ou seja, a ordem dos algarismos altera a sua composição do número. Bom, com o surgimento e o estudo dos sistemas de numeração, surgiram o estudo de calculadoras e outros instrumentos. Eu trouxe aí uma pequena chargezinha sobre a questão do uso das calculadoras nas aulas de matemática. Antes da calculadora, tínhamos os ábacos, que eram instrumentos muito importantes no comércio e para fazer operações matemáticas. Bom, então vimos a matemática antiga e da matemática da Idade Média temos a matemática grega. Foi uma das mais importantes. Vários nomes se destacam, dentre eles Tales de Mileto e Pitágoras de Samos. São os que mais se destacam em relação à matemática grega. O desenvolvimento da geometria e principalmente da trigonometria se deram, de fato, aos gregos. Aqui nós temos resumidamente, uma síntese das contribuições da matemática grega para o estudo da história da matemática. Aqui temos algumas descobertas, como a descoberta da irracionalidade, o paradoxo de Zenão, que já foi explicado na aula anterior, e vários outros assuntos. Aqui temos um dos grandes trabalhos gregos, que é o trabalho de Euclides,
que foi composto por 13 livros que incorporam um conhecimento matemático muito grande, praticamente conhecimento matemático acumulado da sua época. Também nós tivemos os trabalhos de Arquimedes, que foram muito importantes para o desenvolvimento da matemática. A quadratura da parábola, sobre o equilíbrio de figuras, sobre os corpos flutuantes e muitos outros assuntos. Aqui temos ainda informações sobre Euclides e o seu livro. Euclides, que é considerado o pai da geometria, escreveu várias obras sobre perspectivas, seções cônicas, geometria esférica e a teoria dos números. Um importante matemático, de fato. Pitágoras, não poderíamos deixar de falar em Pitágoras, que tem a escola pitagórica, que foi muito influente. Existem muitas curiosidades sobre Pitágoras, inclusive o nome da sua esposa, né? Também foi uma das primeiras mulheres, né, a estudar ou a dizer que é uma matemática. Dentre as muitas frases famosas de Pitágoras, temos que a matemática de fato é o alfabeto o qual os deuses escreveram o universo. Das nossas referências que foram utilizadas, aconselho vocês a lerem um pouco mais o fascículo, as páginas que são indicadas lá no material inicial do fluxograma da disciplina, para que vocês se situem em relação à unidade 1. Para complementar, temos alguns vídeos e um artigo muito interessante sobre os 3 problemas clássicos da matemática grega. A partir dessa aula, vocês deverão fazer um questionário ensaio baseado nos conhecimentos desses 3 itens, esses 3 requisitos necessários, que é a leitura do artigo, a leitura dos fascículos, as páginas indicadas e assistir esse vídeo sobre síntese da história da matemática. E encerramos a nossa aula de hoje. Nosso breve resumo da unidade 1, lembrando que é importante deixar claro para o aluno que a matemática não é uma ciência morta, mas é uma ciência viva, na qual um progresso contínuo é realizado, e principalmente quando se estuda a história da matemática. Então, fiquem com Deus, tenham uma boa aula, bons estudos, aproveitem bastante para estudar, pesquisar outras coisas em relação à história da matemática. Nos vemos no próximo encontro com a unidade 2, onde traremos continuidade ao nosso conteúdo de história da matemática.